Graça e paz, família! Estou de volta e hoje para responder uma pergunta. A pergunta é o seguinte: se o Evangelho da Graça nos mostra a abolição das leis das cerimônias, porque o batismo em águas está depois da cruz. Mesmo depois da cruz, mesmo depois do sacrifício de Jesus, o batismo em águas existe, biblicamente falando. A Bíblia mostra Jesus, mostra os apóstolos realizando o batismo. Primeira coisa, meu querido, eu quero dizer que eu vou deixar aí na descrição um vídeo que eu já tenho no canal explicando concernente o batismo, mas hoje eu vou ser direto para responder essa pergunta: por que o batismo está depois da cruz? Ainda está depois da cruz. Eu vou responder isso. Queridos, antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e deixa um comentário. Vai estar ajudando muito o canal Voz das Nações. Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Sabe por que o batismo está depois da cruz? Porque eu tenho até dizer que não é só o batismo que está ainda depois da cruz. Depois da cruz está o batismo, mas também está a circuncisão, também está festas de Pentecostes, Páscoa, também está os outros cerimoniais, sábado, por exemplo, tá? Também está os outros dogmas, os outros rituais, as outras cerimônias, os cerimoniais estão depois da cruz. Pegar o batismo que está depois da cruz para dizer o seguinte, que o batismo está depois da cruz e nós temos que praticar, é um grande erro e eu vou mostrar para você. Então, por certo, você está vendo ou você viu aí na tela do seu computador, do seu celular, as referências que não é só o batismo que está depois da cruz. A circuncisão também, a questão do sábado também, a questão do Pentecoste também, a questão das festas que existia com Páscoa, etc. também está. Tudo, meu irmão, a lei, toda a lei, ela está depois da cruz. Por quê? Porque a graça, o novo pacto, a nova aliança, ela foi estabelecida de uma maneira plena depois do ano 70. Então, da cruz até o ano 70, a lei ainda estava de pé. A lei ainda estava de pé. Eu costumo dizer o seguinte, dar um exemplo, que na cruz, o novo pacto, ele foi eleito. E no ano 70 ele tomou posse. É como, por exemplo, as eleições, né? Tem as eleições, setembro, outubro, tem as eleições. Então, em setembro, vamos imaginar que é outubro, né? Outubro é eleito o presidente ou o prefeito. Ele é eleito em outubro, mas ele toma posse só em janeiro. Assim aconteceu. Assim é um bom exemplo para falar da cruz, para falar do ano 70. Então, meu querido, da cruz até o ano 70, estava havendo um período de transição. Alguns gostam até de dizer que haviam cruzamentos de aliança. E é verdade, porque a lei ainda estava de pé, Jesus já tinha morrido na cruz, ressuscitado, né, feito todas o seu papel aqui, né, específico concernente cruz, né, concernente cruz. Então já tinha, a graça já estava eleita, vou falar assim, para melhor entendimento, porém a lei também ainda estava. O que aconteceu? Para você entender, né? Então, o que estava acontecendo? Para você entender. Olha, Hebreus foi um livro escrito muito depois da cruz. Alguns vão dizer que Hebreus foi escrito no ano 67 a 69, nesse período. E neste período, muito depois da cruz,
Olha, o escritor aos Hebreus, no capítulo 8 e o versículo 13, ele diz o seguinte: dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o velho concerto não tinha acabado ainda, meu irmão, depois da cruz, mas estava perto de acabar. O batismo em águas não tinha acabado, mas estava perto de acabar. A circuncisão não tinha acabado, mas estava perto de acabar. Aqueles rituais, aqueles cerimoniais, aquelas festas, aqueles parangolés das leis, dízimo, por exemplo, não tinha acabado ainda, mas estava perto. Por quê? Porque Jesus estava vindo, estava se aproximando. O próprio escritor dos Hebreus ali, que escreveu a carta aos Hebreus, olha só o que ele diz no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 10, vamos ver se é o capítulo 10, vou deixar aqui, olha só para você, no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizendo assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, Jesus estava voltando. Se você ler o versículo 37, ó, porque ainda um pouquinho ou um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, por que a lei ainda estava de pé? Porque Jesus ainda não tinha voltado. Porque a lei foi totalmente tirada no sentido físico, meu irmão, quando Jesus voltou. E todas as coisas foi cumprida. Tudo aquilo que Jesus veio aqui na terra e fez, foi cumprido de uma maneira cabalmente quando ele voltou. Quando Jesus voltou, é que se findou toda a lei, porque foi ali a destruição do templo. Então a lei foi findada ali. Então, antes da destruição do templo, o batismo em águas já estava em pé, o sábado, circuncisão e todos as outros cerimoniais ainda estavam. Por isso que nós precisamos entender isso aqui. Quer ver? Eu vou ler. Deixa eu ver, o vídeo ainda não deu 10 minutos, então está dentro de um tempo legal para você ver. Lucas capítulo 21, que é a maior criptograça contra o sistema religioso, está aqui. Olha, capítulo 21, o versículo 20 ao 22, diz assim, preste bem atenção, capítulo 21 de Lucas, o versículo 20 ao 22, está escrito: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então que estiver na Judéia, fuja para os montes, que estiverem no meio das cidades, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Versículo 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então tudo foi se cumprido quando aconteceu esse fato aqui, que aconteceu lá no ano 66 ao ano 70 DC, do primeiro século. Você continua lendo. Olha só que bacana. Aí você vai observar o versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso está ligado com a volta de Jesus. Você pega e deixa o versículo 28. Aqui está a chave. Ó. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, a redenção deles aconteceu quando Jesus voltou. Observa que o versículo fala assim, ó: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olhai, quem era para olhar? Eu ou eles? Eles. Jesus virou para os seus discípulos e disse: olhai para cima. Porque quando eu estiver voltando, quando Jerusalém estiver cercada, tudo aquilo estiver acontecendo, aquela tribulação, é a minha volta. E é com a minha volta que a vossa redenção será completa. Olha só, versículo 28. Aí você lê o versículo 32. Em verdade vos digo que não passará aquela geração, até que tudo aconteça. Ou seja, aquela geração, foi dentro daquela geração que a lei terminou, que chegou ao fim os rituais, que chegou ao fim
os rudimentos, que chegou ao fim todo aquilo que as igrejas, entre aspas, praticam, chegou ao fim no ano 70 DC. E quem pratica isso depois do ano DC é contra Cristo, é anticristo, é heresia, é seita, é tudo menos igreja, tudo menos evangelho, meu irmão. Pense nisso, tá bom? Então, está aqui a resposta, o porquê o batismo está ainda depois da cruz. Eu quero dizer que para você, que de uma maneira legal, deixa eu colocar aspas, aspas, aspas e aspas, até no ano 70. Então, depois da cruz, até o ano 70, ainda era aceito aquelas mandingas. Quando eu falo era aceito, não é que o evangelho não aceitava. Se você ler a carta aos Gálatas, Paulo, pregador da graça, foi contra aqueles rituais de uma maneira veemente. Mas eu estou dizendo que ainda, né, dava para engolir, entre aspas, porque havia uma transição de alianças. Estava havendo um cruzamento de alianças. Mas depois do ano 70 DC, já era, acabou. Se você serve o Cristo ressuscitado, não tem como continuar com esses cerimoniais, esses rudimentos, que até o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: para nós deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, para deixar aquilo que o Jesus de Nazaré ensinou concernente os cerimoniais, concernente o judaísmo. Deixa isso e fique com o Cristo ressuscitado, que estabeleceu a eterna aliança, e nela nós estamos e continuaremos. Então, meu irmão, está aqui essa reflexão. Fique com a paz, com a graça, o meu abraço, e não se esqueça de nos ajudar o canal Voz das Nações. Em breve estarei com um novo vídeo, talvez respondendo uma outra pergunta, e assim crescendo em graça. Fui!